Meu nome é Rafael Petroni. Nasci em São Carlos no dia 18 de junho de 1918. Filho de Miguel Petroni e de Dona Maria Trofino Petroni. Sou casado com a professora Undina de Campos Petroni e tenho 3 filhos. Paulo Miguel, juiz de direito em São Paulo. Celina, professora, casado com Paulo Laurito. E César Luiz, engenheiro, trabalhando nesta cidade. Tenho 5 netos: Renato, Caio, Rafael, Priscila e Luciana, sendo que Priscila e Luciana são as únicas casadas. E tenho também 3 bisnetos. Aqui em São Carlos fiz meu curso de primário na Sociedade Dante Alighieri, onde em seguida foi ocupado por uma dependência da USP. E o secundário no Colégio Diocesano. Em seguida fui para São Paulo, onde fiz os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Eletricista na Escola de Engenharia Mackenzie. Retornei para São Carlos em 1943, quando comecei a trabalhar, exercendo a minha profissão, e também como professor de física. Posteriormente, fui contratado pela Prefeitura Municipal e tornei-me diretor de obras do município. Em 1954, fui contratado para acompanhar a execução das obras do Bloco I, aqui da Escola de Engenharia. E nesse mesmo ano, passei para o corpo docente, como auxiliar de ensino do professor Ushio, professor titular da Cátedra de Materiais de Construção. Em 1971, defendi a tese de doutoramento. Em 1974, conquistei a livre docência e, posteriormente, fui aprovado no concurso de títulos para o cargo de professor adjunto. Em 1980, tornei-me professor titular da Escola de Engenharia de São Carlos, cargo que exerci até minha aposentadoria em 1987. Na USP, além da docência, desempenhei inúmeras funções, como membro do Conselho Universitário, vice-diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e vice-diretor ainda do Instituto de Ciências Matemáticas. Fui chefe do Departamento de Arquitetura, orientador da área de pós-graduação, chefe do Laboratório de Materiais de Construção, responsável pelo Centro Cultural da Escola de Engenharia, assessor didático da Escola de Engenharia, assessor administrativo da diretoria da escola, além de participar de incontáveis comissões e assessorias. Na chefia do Departamento de Arquitetura, trabalhei juntamente com os colegas para a implantação do curso de arquitetura na Escola de Engenharia de São Carlos. Quando diretor da escola, tive a honra de proceder à sua instalação. Na área de pós-graduação, além de orientar 25 teses de mestrado e 5 de doutoramento, participei de bancos de defesa de tese, 30 mestrados, 15 doutoramentos, 7 livre docências, 5 professores adjuntos, 8 professores titulares, não só da própria USP, como de universidades federais. Participei de especializações no exterior, nos Estados Unidos como bolsista do governo americano, na USAID, integrando um grupo de professores e pesquisadores na área de tratamento de água. Na Inglaterra, como bolsista do curso de industrialização das construções, e em Cuba, para ministrar um curso sobre a argamassa armada.
Fora da USP, exerci outras atividades. Fui empreiteiro de obras da Secretaria de Aviação e Obras Públicas de São Paulo. Construí escolas, ginásios, piscinas, teatros, edifícios residenciais e a Catedral de São Carlos. Fui professor de matemática do Instituto de Educação Dr. Álvaro Guião, assessor da Botucatu Científica, presidente da comissão da ABNT, presidente do Conselho da Fundação FIPAI, presidente do Conselho da Fundação Teodoreto Soto, engenheiro da Telefônica Central Paulista e diretor de obras da Prefeitura Municipal de São Carlos. Participei em Washington dos entendimentos para a obtenção do financiamento do serviço de águas do município, o que permitiu a execução da captação do córrego do Feijão e a construção da adutora de mais de 15 quilômetros, que foram reconhecidos pela Prefeitura Municipal e pela Câmara Municipal, e para o que me conferiram o diploma de honra ao mérito. Tenho como decoração da Medalha da Constituição do Estado de São Paulo pela participação no movimento constitucionalista de 1932. Da USP, recebi a distinção universitária. Sou sócio benemérito do São Carlos Clube e do Instituto Ítalo-Brasileiro. Acho que lembranças da implantação da escola, né? Um deputado sancarlense, Miguel Petrilli, ele queria, como deputado aqui pela região, queria, evidente, demonstrar trabalhos. Então, ele propôs na Assembleia Legislativa a instalação em São Carlos de uma universidade. Certa vez, eu conversando com esse ilustre parlamentar, eu manifestei a minha intenção. Como engenheiro, eu sabia das dificuldades para a instalação de uma universidade que tem um custo extremamente elevado e também na dificuldade de contratação dos docentes necessários, principalmente no interior. Então, eu manifestei esse ponto de vista ao ilustre deputado e sugeri que, em vez de se instalar a universidade em São Carlos, que certamente não seria instalada porque o governo não teria recursos suficientes para suportar uma instituição desse porte, e talvez nem vontade. E também porque os deputados certamente iriam perguntar por que uma universidade em São Carlos e não diversas escolas separadas em diversos municípios. Que desse modo, então, certamente a Assembleia teria mais votos para aprovar essa situação do que um deputado de Rio Preto votar para a instalação da Escola de Engenharia de São Carlos. E a Câmara Legislativa agiu nesse sentido. Então, em vez de atender a proposta de instalação da universidade aqui em São Carlos, cada deputado procurou
beneficiar a sua cidade. E assim a universidade foi desdobrada em diferentes unidades e cada unidade foi fixada num município. Assim, satisfazendo um grande número de deputados e conseguindo a aprovação, então, dessa realização. Essa que foi uma justificativa da instalação da escola de engenharia em São Carlos e não da universidade, né? Com relação à implantação da escola de engenharia, nessa época eu era engenheiro, diretor de obras da prefeitura. E toda esta área aqui pertencia à prefeitura. É claro, eu como engenheiro e sancarlense principalmente, desejando a rápida instalação da escola de engenharia, e para que não fosse um obstáculo o encontro de um local para instalar a escola, eu sugeri ao prefeito, então, o prefeito Macei, que entrasse em entendimentos para que a escola recebesse em doação esta área para a implantação da escola. A proposta foi bem aceita, mas a área que era da escola, da prefeitura, não tinha uma extensão suficiente como a universidade desejava. A prefeitura, então, não fugiu da oferta. Ela desapropriou uns terrenos aqui na parte de baixo do terreno que era dela, desapropriou todas essas áreas e satisfez, assim, as exigências da universidade. E assim foi definida a área e a USP, então, iniciou os estudos para a construção das obras necessárias. Como eu estava envolvido em toda essa movimentação, eu fui designado como engenheiro das construções, das obras aqui, da USP, né? E, então, fui engenheiro, trabalhei na construção do E1, que é um prédio que ainda hoje é motivo de admiração e de elogios. O projeto foi muito bem feito e a execução, que teve sob minha responsabilidade, também parece que foi satisfatória, né? O prédio até hoje eu acho que não apresentou nenhuma inconveniência, nenhum problema. E realmente foi uma concepção extraordinária, considerando a época em que ela foi concebida, né? Mais de 50 anos atrás. O lançamento da pedra fundamental foi uma cerimônia muito emocionante, porque aqui esteve o governador da cidade, não é? E ele era sancarlense, então ele foi fácil trazê-lo aqui para que ele presenciasse o lançamento da primeira pedra fundamental, né? Então foi também uma festa muito significativa. A escola também recebeu aqui a visita do Juscelino. Ele fez questão de passar com um veículo por baixo ali
da entrada do E1, atravessar o E1 assim. Não sei porquê, mas ele falou que eu quero passar por baixo. Então, mais uma visita na época de grande importância, né? Acho que tá de bom tamanho. A primeira turma, você lembra da formatura da primeira turma? Como? Sei. A formatura da primeira turma, parece que foram 15, uma coisa assim, né? 15. Era muito difícil organizar as turmas grandes, porque eles, não sei, a banca tinha um rigor tremendo na seleção dos futuros alunos, né? De modo que os grupos eram muito pequenos, 13, 14, 15 alunos foram os primeiros. É que tem lá o seu mérito, mas eu acho que também foi um exagero, né? Porque arrochar tanto assim o vestibular. Que candidatos apareciam, mas a seleção era muito rigorosa, de modo que a aprovação era um número muito pequeno. E as primeiras turmas, então, eram dessa ordem, 15, 20 alunos. Eram 11 vagas sem preencher. Como? Ficaram 11 vagas sem preencher. Pois é ridículo isso, né? Foi um rigor muito extremo. Não devia também abrir as portas, mas uma certa tolerância me parecia justa, né? Mas era essa, né, professora? A gente vivia outra época em relação ao ensino, né? O ensino era bem mais rigoroso do que atualmente. Agora, a localização da pedra fundamental, eu só posso dizer que foi na sapata de uma das colunas, mas parece, pela lógica, que teria sido aquela no meio ali, na entrada, na escadaria, ao lado da escadaria, né? Que não teria propósito colocar a pedra no outro, ou em qualquer outro lugar, né? Mas eu penso que não é difícil de remover ali o material de lá e constatar se realmente lá está a pedra fundamental, que seguramente estará. O aluguel de prédio, eu lembro que a escola alugou um prédio na Rua Episcopal e um pouquinho para baixo da Rua Conde. E lá funcionou. É uma casa daquelas antigas, casarões antigos, clássicos, um tipo clássico de construção. E que foi de muita utilidade, né? Porque lá na Casa de Itália já havia muita dificuldade já de se acomodar as classes. Aliás, lá foi construído também uma sala, num terreno ao lado, dentro do próprio terreno da Casa de Itália, foi construída uma sala de aula também, né? Que a escola foi crescendo muito depressa e as acomodações demoraram, né? Até que concluísse aqui o bloco E1, né? Agora, a explanação sobre a argamassa armada, eu tenho aqui também posso fazer uma
uma explicação. A argamassa armada tem a sua origem no ferro-cimento, que chamava. Esse material foi criado em 1848 por Joseph Lambeau, na França. Pouco se sabe desse material no período de quase um século que se seguiu à sua criação. No ano de 1943, na Itália, o professor Nervi retoma o desenvolvimento do ferro-cimento, realizando experiências na construção naval. Foi, porém, no campo da construção civil que a utilização desse material alcançou expressiva importância históricas, graças às obras notáveis do grande engenheiro italiano, entre as quais se destacam as coberturas do Salão Central e do Salão C do Palácio de Exposições de Turim, a marquise do edifício da Feira de Milão e as coberturas do Palácio de Esportes de Florença e do Palácio de Esportes de Roma. Aqui na engenharia nós temos coberturas de argamassa armada em 2 ou 3 prédios. E a indústria de laticínios tem a cobertura também de ferro-cimento, que foi acompanhada foi executado com acompanhamento da escola. É uma peça notável, que ainda hoje eu passo lá e olho assim, puxa, mas tem uma peça que ficou saliente. Então, pode ser vista, ela está perfeitamente horizontal, não teve praticamente nenhuma deformação. Só teve a deformação que toda obra mesmo tem, mas está perfeitinha, perfeitinha. É um exemplo da qualidade do material, né? Que é um material realmente de muito boa qualidade. E é um vão grande, né? Um vão bem razoável. Então, eu sempre cito ali aquela obra como um exemplo. Na estação rodoviária também tem uma obra. E aqui na escola também tem diversas coberturas com ferro-cimento. Né? O material O material utilizado por Nervi empregava argamassa com consumo de cimento da ordem de 1.000 quilos por metro cúbico. A armadura era constituída por pacote de 12 telas, consumindo cerca de 500 quilos de aço por metro quadrado. Ele usava esse material para a construção de barcos, então era em relação ao que a gente faz hoje, é um exagero tremendo, não é? De 1.000 quilos de cimento por metro cúbico e 12 telas. Mas era para a construção de barcos, né? Ela foi introduzida no Brasil no início dos anos 60. E a tecnologia do ferro-cimento foi adaptada às condições do nosso país. Aqui, o material passou a ser conhecido entre nós por argamassa armada. A partir dos ensaios e investigações dos estudos realizados na Escola de Engenharia de São Carlos, chegou-se à conclusão que o consumo ideal de cimento devia ser da ordem de 650 quilos por metro cúbico e a taxa de armadura
de 200 a 250 quilos por metro cúbico. Veja que Nerva empregava quase que o dobro de cimento e o dobro de aço e o dobro também de cimento para construir as obras deles. E aqui nós conseguimos reduzir esse material para metade, esse consumo de material para metade. Eu não sei porquê, mas em virtude de movimentos aqui na escola, eu e o Anai, nós fomos os pioneiros aqui no Brasil para a construção de obras de um certo vulto. Teve também um outro engenheiro, que agora me foge o nome, mas que não aqui de São Carlos, mas que também fez construções muito importantes. Mas aqui em São Carlos nós construímos também uma ponte. Tem uma ponte nesse rio que vai lá para o shopping, que é de argamassa armada. Enfim, foram feitos praticamente todos os tipos de construções, todos os tipos de construções, nós pudemos usar argamassa armada. Mas ela é um material que se presta principalmente para pré-moldados e principalmente para coberturas, não é? Agora, quando comparadas as estruturas de argamassa armada com o concreto armado, as características de desempenho estrutural da argamassa armada são bastante superiores, notadamente a elasticidade, a deformação de alongamento e a fissuração. Essas vantagens devem-se principalmente à tipologia do arranjo das armaduras e a pequenas espessuras das peças. Para adaptar-se às mais diversas e complexas formas, cascas, folhas dobradas, placas de chapa de pequena espessura, perfis de madeira zergada, a argamassa armada constitui um material bastante versátil e com grande potencial de aplicações. Eu não sei agora se cabe a evolução do ensino aqui. Acho que sim. Pode fazer como quiser, professor. Depois que eu entender a fita com o Renato, aí só pode fazer alguma... Sei. Gravar por cima, achar melhor. Aqui é bom porque a gente fala do Teodoreto, então, assim... A evolução do ensino em São Carlos. Analisando a evolução do ensino do grau médio e superior em São Carlos, constatamos que, entre os primeiros estabelecimentos de ensino médio aqui sediados, destacaram-se o Ginásio Diocesano, a Escola Normal, o Colégio São Carlos e as escolas de contabilidade. Uma fundada pelo professor Julião Fauvel, outra posteriormente fundada pelo professor Júlio Bruno. Para cursar estabelecimento de ensino superior, os estudantes deviam deslocar-se, geralmente, para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Durante alguns anos, funcionou também uma faculdade de Direito, e julgo que esse foi o primeiro passo para evoluirmos para o curso superior. Nessa época, São Carlos tinha como seu representante na Assembleia Legislativa o deputado Miguel Petrilli, parlamentar que gostava de manter contato com seus eleitores e ouvir os seus anseios. Tendo em vista as dificuldades de deslocamento de jovens de São Carlos para São Paulo,
o Rio de Janeiro, percebeu o ilustre parlamentar que era seu dever procurar satisfazer esse desejo dos seus conterrâneos. Entendeu então que deveria propor a instalação de uma universidade em São Carlos. Tive certa vez a oportunidade de trocar ideias com o ilustre parlamentar a respeito do assunto e manifestar a minha opinião. Como engenheiro, eu sabia das dificuldades para a instalação de uma universidade e o custo extremamente elevado de uma instituição desse porte. Certamente esses fatores dificultariam a instalação da universidade. Procurei então manifestar esse ponto de vista, acrescentando talvez que seria difícil conseguir um número de deputados suficientes para a aprovação de uma proposta beneficiando apenas um município. Se a universidade fosse desdobrada em diversas unidades, muitos deputados certamente acompanhariam para ter em seu município uma escola superior. Desse modo, a universidade foi desdobrada em diversas unidades independentes e localizadas em municípios diferentes. Para São Carlos, foi destinada a área de engenharia e as demais áreas distribuídas para outros municípios. Para acelerar a implantação da escola, a prefeitura já havia decidido oferecer a área onde funcionava o posto zootécnico, que era usado para depósitos da prefeitura, estábulos para acomodar os animais utilizados nas carroças da limpeza pública e outros serviços. Ofereceu, em seguida, o prédio onde estava estabelecida a escola Dante Alighieri, que estava desativada. Esse imóvel foi desapropriado e hoje abriga a dependência das USP. No terreno do antigo posto zootécnico, as construções tiveram início e foram se acelerando. O bloco E1, que se destaca pela sua arrojada estrutura, é também um exemplo de arquitetura moderna. Foi a primeira grande obra executada no campus de São Carlos. O primeiro diretor da escola foi o professor Teodorito Souto, homem de grande cultura, com grande experiência em ensino e administração, adquiridos na Escola Politécnica de São Paulo. Contratou professores no exterior, principalmente na Itália e França, e outros da Politécnica. Desse modo, consolidou-se um grande número que permitiu um rápido desenvolvimento e transformou a escola em um grande centro de pesquisa e ensino. Felizmente, a escola sempre soube transmitir aos seus sucessores, professores e funcionários honestidade e saber para cumprir os objetivos que determinaram a sua instalação. Eu fui o primeiro funcionário a ser contratado na escola, primeiro como engenheiro, das primeiras obras. Em seguida, ingressei na carreira docente. Agora, aqui pede para falar a explanação sobre a argamassa armada. Não, esse já foi, né? Acho que já foi. Então, teria aqui o trabalho de laboratório, no laboratório de materiais, né? No laboratório de materiais de construção, construção civil, né? Nós tínhamos equipamentos bastante já avançados. Tínhamos a prensa, a máquina universal, máquina para torção, enfim, nós tínhamos conseguimos adquirir todos os equipamentos para formar um laboratório de ensaio realmente à altura
do nível da escola. Eu não sei se hoje foram acrescentados mais alguns acampamentos, certamente foram, principalmente na mecânica, né? Mas na parte de materiais de construção civil, eu penso que pouca coisa foi acrescentada. O laboratório de materiais, durante o tempo em que eu trabalhei lá, ele prestava assistência ao DR, por exemplo. E o DR mandava copos de provas de pavimentação aqui para que a gente rompesse e enviasse os resultados. As firmas de São Carlos também começaram a controlar o concreto, porque antes da instalação do laboratório aqui, quando se realizava uma obra de responsabilidade, os corpos de provas eram encaminhados para São Paulo. Isso era um transtorno muito grande, né? Mas, aos poucos, o nosso laboratório foi absorvendo todo esse material, então passou a ser um centro também de ensaio de blocos de concreto para analisar a sua qualidade. Depois foi quando o professor João, do Departamento de Madeira, se estabeleceu aqui. Ele teve, então, um laboratório para ensaio de materiais de madeira exclusivamente. Um laboratório excelente, e deve hoje estar também em funcionamento, mas ele era um professor muito criterioso, foi um professor muito criterioso, e ele instalou um laboratório para ensaio de madeiras, talvez um dos melhores laboratórios que nós temos aqui no país. Então, São Carlos centralizou um local no qual os arredores, os municípios vizinhos podiam contar para análise dos seus materiais, evitando não, mas pelo menos facilitando o ensaio desses materiais, que era muito mais fácil do que encaminhar para São Paulo, onde tudo é mais difícil e muito mais demorado, porque são laboratórios, os laboratórios da USP lá são extremamente ocupados, né? De modo que o nosso aqui dava os resultados com maior brevidade, né? Com brevidade. E também não precisava mandar material para São Paulo. E tudo era feito aqui mesmo. Bom, hoje as coisas se desenvolveram e os laboratórios daqui são extremamente mais atualizados do que no meu tempo. Então parece que as coisas devem ter caminhado, parece não, certamente caminharam por um rumo de aperfeiçoamento e de qualidade. Eu acho que sobre a gama-samada, já falei, né? Na parte do laboratório, aluguel, instalação. Esse da Minerva eu não sei nada. Conseguiram saber alguma coisa? Eu já convidei o professor Cato para vir aqui. O Cato. Bom, ele que pode saber. Ele que pode saber, sim. Ele viajou para o exterior, depois quando voltou disse que estava muito ocupado em Campinas, não sei que dia que ele vai aparecer. O senhor não lembra de mais nada? Não. Não lembra?
Sei, sei. Esse senhor pode, talvez, né, Alterar alguma coisa ou... fazer uma corte, colagem. Bom, eu acrescentaria só uma coisa agora, uma vaidade aí, não é? Você falou que foi diretor da matemática, lembra? Fui diretor da matemática também, é. Isso eu queria falar. Então, assim, posso falar? Quando foi instalado o Instituto de Matemática aqui no campus de São Carlos, nenhum professor que lecionava matemática no departamento de matemática da Escola de Engenharia era professor titular. Então, para dirigir a escola, uma condição essencial era essa, que fosse professor titular para assumir a diretoria. E eu tive a sorte e a satisfação de ser convidado pelos docentes da matemática para ser o diretor da instituição. É claro que isso me deu uma satisfação muito grande e é uma coisa que até hoje me honra extremamente, né? Depois que foi vice-diretor da escola, acho que isso o senhor não falou no início. Não. Como? O senhor não falou que foi vice-diretor da escola, não me lembro do senhor ter falado, o senhor falou? Sim. Bom, então assim, a minha trajetória aqui na escola foi muito interessante. Eu fui o primeiro funcionário nomeado da escola. Se não fui o primeiro, fui o segundo, mas quem começou primeiro a trabalhar aqui na escola fui eu. E eu acho que fui o primeiro funcionário, sim. E a primeira atividade foi o levantamento da área, né? Então, isso é uma coisa que realmente me dá uma certa satisfação, né? De uma entidade assim que hoje se tornou tão grandiosa, de ter dado um pingo de contribuição, embora tenha sido a primeira, né, contribuição. Aqui na escola, então, eu primeiro, em 54, eu fui admitido para exercer como extranumerário mensalista as funções de engenheiro, que foi justamente para acompanhar a construção do bloco E1 e de outros edifícios aqui no campus. Mas em 55, eu fui dispensado das funções de engenheiro e fui nomeado para o cargo de instrutor. Passei, então, para o corpo de ensino, né? E daí, então, de instrutor, fui instrutor do professor Schier, na cadeira de materiais de construção. De instrutor, tem as datas.
o professor Gil se aposentou, o senhor assumiu a cadeira no Eu era instrutor e era da cadeira de materiais de construção, que era do professor Gil. Cadeira de materiais de construção era do professor Gil. E ele, então, me acolheu como assessor dele e depois, com o falecimento do professor X, bom, eu fui fazendo carreira, não é? Eu fiz o meu doutoramento em 1971. Em 1974, eu consegui a livre docência. Eu fui aprovado em seguida no concurso para professor adjunto. Em 1980, por concurso também, eu me tornei professor titular da Escola de Engenharia. E eu exerci esse cargo até a aposentadoria, em 1987. Agora, além da docência, eu desempenhei muitas funções aqui na escola. Eu fui representante da escola no conselho universitário. Eu fui vice-diretor e diretor da Escola de Engenharia. Igualmente, vice e diretor do Instituto de Matemática. Fui chefe do Departamento de Arquitetura, orientador da área de pós-graduação, e chefe do Laboratório de Materiais de Construção, presidente do Centro Cultural da Escola de Engenharia de São Carlos, assessor didático da Escola de Engenharia, assessor administrativo da diretoria, além de participar de incontáveis comissões e assessorias. Quando eu estava na chefia do Departamento de Arquitetura, eu trabalhei juntamente com os demais colegas para a implantação do curso de arquitetura na Escola de Engenharia de São Carlos. E quando eu era diretor da escola, eu tive a honra de proceder à sua instalação. Como trabalho, além do ensino, eu na área de pós-graduação, orientei 20 teses de mestrado, 5 de doutoramento, participei de defesa de teses, 35 de mestrado, 15 de doutoramento, 7 de livre docências, 5 de professor adjunto, 8 de professor titular, não só na própria USP, como em universidades federais. Eu participei na realização de realizações no exterior. Nos Estados Unidos, como bolsista do governo americano, na USAID. Na Inglaterra, como bolsista, no curso de industrialização da construção. E em Cuba, ministrei um curso sobre argamassa armada. Na Itália, igualmente, assisti cursos sobre materiais.
Agora, será que outras atividades seria? Se você quiser falar, Pode? depois você ajuda. Você permanece. Então, fora da USP, exerci outras atividades. Fui empreiteiro de obras da Secretaria de Aviação e Obras Públicas do Estado de São Paulo. Construí escolas, ginásios, piscinas, o Teatro Municipal, edifícios residenciais e a Catedral de São Carlos. Fui também professor de matemática do Instituto de Educação. Em Botucatu também lecionei. Fui presidente da comissão da ABNT, presidente do conselho da fundação do FIPAI, fui engenheiro da Telefônica e diretor de obras da Prefeitura de São Carlos durante 30 anos. Uma das coisas que mais me enche de orgulho e satisfação foi ter participado em Washington dos entendimentos para obtenção do financiamento dos serviços de águas do município, o que permitiu a execução da captação do córrego do Feijão e na construção de uma adutora de mais de 15 quilômetros. Por esses trabalhos, eu recebi da Prefeitura Municipal o diploma de honra ao mérito. Realmente, esse foi um trabalho que eu prestei para a cidade que me envadece muito, porque São Carlos tinha um problema de água, né? A água vinha diretamente da nascente para o cano e era distribuída na cidade, né? Mas quando chovia, vinha folha, pauzinho, terra, e com esse empréstimo que a gente conseguiu em Washington, conseguiu fazer a estação de tratamento e a distribuição de água. Eu também participei do movimento da Constituição de 1932. Eu recebi a medalha da Constituição. Na USP, também, onde eu militei tanto tempo, eu tive a honra de receber a distinção universitária. Tem uma medalha? Hã? Tem uma medalha? Um diploma de honra? Não, é só um diploma. É da prefeitura, eu tenho o diploma de honra ao mérito, né? E eu trabalhei muito também para o São Carlos Clube e para o Instituto Título Brasileiro. Trabalhei sempre com desprendimento e sem qualquer remuneração, né? E eu ganhei o título de sócio benemérito do São Carlos Clube e do Instituto Título Brasileiro. Acho que... Uma coisa que eu gostaria de perguntar, professor, se o senhor se lembra ou sabe, o curso de arquitetura foi criado e demorou mais de uma década para ser implantado na escola, né? Na verdade, acho que ele foi criado em 1969, o curso de arquitetura, mas ele começou a funcionar só em 1985. Essa demora foi pela tramitação do processo. O senhor tem alguma lembrança
talvez essa demora tenha sido porque na escola tinha o departamento de arquitetura, né? Então, alguns grupos pensavam que seria um exagero criar corpo docente para trabalhar num curso específico e não só dando então seria. Mas foi o que aconteceu, né? O pessoal do grupo do departamento de arquitetura é que passou a constituir, foram os primeiros